Oi, gente, professora de História, Angerlânia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro, começa na página 54 e hoje nós vamos estudar só até a página 59. Capítulo 3, a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos. Gente, como todos os países que foram colônias, tinha o que é um país que foi colônia. Vocês lembram, vocês sabem que quando os europeus vieram para a América, né, todos os países, na verdade, todo o território da América foi colonizado. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. A Argentina foi colonizada pelos espanhóis. Os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, né? E o Canadá teve uma parte colonizada inicialmente pelos franceses, mas depois, como a gente vai ver já já, foi colonizado pelos ingleses também. E aí, todos os países que foram colônias na América, né, eles tiveram que passar pelo processo de independência. O Brasil também foi, né, também dia 7 de setembro de 1822, né, por exemplo. E aí os Estados Unidos, né, eles tiveram a diferença de serem o primeiro país a ser independente na América, né? Justamente porque, diferentemente das outras colônias, como o Brasil, como a Argentina, como o México, os Estados Unidos era uma colônia de povoamento. Os ingleses vinham aos Estados Unidos, né? Na verdade, as 13 colônias, né? Os Estados Unidos foi formado pelas 13 colônias, eram 13 cidades, né? Ali, três, que hoje são países, né? 13 territórios, 13 divididos em colônias do norte e colônias do sul, que se uniram, né, pelo objetivo comum, que era ficar independente da Inglaterra. E viraram Estados Unidos, justamente por isso, Estados Unidos vem de 13 colônias, né, para se ficar independente da Inglaterra. Né, só que diferente dos outros países, né, como o Brasil, por exemplo, as 13 colônias, elas eram colônias de povoamento. Os ingleses saíam da Inglaterra e vinham para cá para enriquecer, né, e vinham para cá, não digo, Estados Unidos, para enriquecer. Diferente dos portugueses que vinham ao Brasil para pegar ouro, para pegar prata, para pegar o café, para plantar cana-de-açúcar, para fazer os índios de besta, né, como eles fizeram, enfim, eles vinham mais para os seus interesses, não era para colonizar mesmo, colonizar, era para explorar o Brasil. Os Estados Unidos não, eles foram mais para serem povoados, né, para ser uma nova Inglaterra, né? Só que o que aconteceu? A Inglaterra, ela tinha muita desavença lá na Europa, né? Ela queria ser a bichona, né? Ela tinha muita desavença na Europa. Uma dessas desavenças foi a Guerra dos Sete Anos, que ela tinha com a França. França e Inglaterra, inimigas mortais sempre, viu, gente? Inglaterra e França, inimigas. E aí eles tiveram a Guerra dos Sete Anos. Durante esta guerra, que quem ganhou foi a Inglaterra, né? Elas puderam tomar vários territórios franceses lá na Europa e também tomaram o Canadá, que era colônia francesa, e ficou sendo colônia inglesa, né, o Canadá. O que aconteceu? Só que a guerra acaba gerando muitos prejuízos econômicos. O que a Inglaterra fez? Eu tenho a minha colônia lá, né, na América, as 13 colônias, o que eu vou fazer? Tudo que eu tive de prejuízo aqui, eu vou tentar pegar lá para eu não ter mais prejuízo. Né? Pensaram assim. E aí, as 13 colônias fizeram? Não, não é assim, não. Vai ficar vindo aqui, a gente não é nem banco para você vir aqui ficar pegando nosso dinheiro. O que aconteceu? A Inglaterra começou a fazer várias leis para cobrir, né, para fazer impostos para as 13 colônias, né? Só que antes disso, na página que vocês vão ver, na página 57, quando os colonos, né, perceberam que a Inglaterra tinha conseguido o Canadá para eles, o que eles pensaram? Agora a gente vai invadir algumas terras que eram do Canadá. Só que com essa invasão, acabou que os colonos, né, dos Estados Unidos quiseram pegar as terras que eram terras indígenas, né?
também tinha índio nos Estados Unidos, viu, gente? Todas as pessoas que moravam na América antes dos europeus chegarem foram chamados de índios. E aí o que aconteceu? Os índios, né, começaram a brigar também com os Estados Unidos. Só que, claro, os Estados Unidos foi vencedor, né? E aí mataram muitos índios nesse tempo. Foi um massacre. Uma das lendas que tem é a Pocahontas. Acho que vocês já assistiram um livro, já viram um filme dela. Né? As Pocahontas, que era uma índia que lutou bastante também para que o seu povo não fosse exterminado. Mas isso é depois, a gente vai falar sobre isso depois. Bom, quando a Inglaterra percebeu que ela estava com muito prejuízo por causa da Guerra dos Sete Anos, ela começou a fazer impostos nas 13 colônias, né? Esses impostos eram quais? Vocês vão ver na página 58 e 59. Ó. Tinha a lei do açúcar, que todo o açúcar tinha que ser comercializado, tinha que ter um imposto para a Inglaterra. Tinha a lei do selo. O que era a lei do selo? Tudo que chegasse ou saísse, né, da colônia, das 13 colônias, tinha que ter o selo da Inglaterra. E esse selo custava dinheiro, né? Era mais um imposto para poder pegar dinheiro. Tinha a lei do chá, né? O que era a lei do chá? Também todo produto de chá que chegasse às 13 colônias tinha que ter um imposto mais alto, né? Para pagar a Inglaterra. Só que o chá, gente, mexeram assim, é como se fosse o café para o Brasil. Mexeram no chá, né? Como assim mexer no chá? O que aconteceu? Os colonos das 13 colônias, né, dos Estados Unidos, eles pegaram aí, vocês estão querendo cobrar muito chá pra gente, vou fazer o seguinte, ninguém vai ter chá, então. Pegaram os navios ingleses que chegaram no porto e pegaram toda a safra de chá e derramaram no mar. Acabou o chá. O que a Inglaterra fez? Vocês fizeram isso para vocês não pagarem o chá? Vai acontecer o pior. Vocês vão agora pagar toda a safra que vocês derramaram no mar e, além disso, vão ter que pagar todo o prejuízo que a gente está tendo por causa de vocês. O que aconteceu? Eram vários impostos, tudo de uma vez. Esses impostos eram chamados de leis intoleráveis. Foi chamado de intolerável para os colonos das 13 colônias, né? Por quê? Não dá para tolerar esse tanto de imposto em cima da gente que a Inglaterra quer tomar da gente, não. O que aconteceu com isso? Eles começaram a brigar com a Inglaterra. Olha, a gente não vai mais respeitar nada que vocês estão falando. E aí a Inglaterra, com medo, começou a abrandar alguns impostos, mas ao mesmo tempo trazer muito exército para os Estados Unidos, para tentar recuperar o domínio das 13 colônias. Só que as 13 colônias já estavam se unindo para ficarem independentes, ou seja, para ser um país independente e não mais respeitar nada que viesse da Inglaterra, né? Só que isso são cenas dos próximos capítulos, da próxima aula, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, é só falar comigo. Beijo, até mais!